Boa tarde, mulheres, a paz. Como vocês estão? Vamos entrando. A paz. Boa tarde. Vamos lá. Envie para mim lá, para mim no grupo ver. Boa tarde, a paz, pastor Wallace. Você viu? Hoje nós estamos maquiadas hoje. Boa tarde, Denise, a paz do Senhor. Envie para mim lá no grupo, por favor, o aviãozinho da live, se vocês puderem. Amém. Vamos esperar a turma entrar. Vamos que vamos. Neemias 6 hoje. Boa tarde, Marina, paz do Senhor. Já enviou, joia, Vi? Já entram já. Amém, Vanessa. Boa tarde, a paz. Boa tarde, Rose. Glória a Deus. Eu tenho recebido alguns testemunhos lindos. Fico muito emocionada porque como é o agir de Deus, né? E hoje a palavra é... Hoje a nossa frase profética: estou realizando uma grande obra e não posso parar. Então nós não vamos parar, hein? Nós vamos continuar com as lives, com nossos jejuns, oração, postando lá no grupo, uma ajudando a outra. A paz. Boa tarde, a paz, Cris, Marina. Hoje eu recebi também outro testemunho de uma ovelha lá do alto. Deus tem feito a obra. A gente é o canal e Deus está fazendo a obra. E isso nos motiva a continuar, né? Isso que nos dá força para a gente continuar, para a gente não parar. Que através disso nós estamos atingindo as vidas das pessoas e fazendo, né, que Deus transforme as vidas. Tá melhor, Gabi? Boa tarde. Mulherada, vocês têm que fazer. Eu fui hoje à tarde fazer um curso de automaquiagem, baratinho, R$30, lá com as meninas da Mary Kay. Vocês precisam ir. Olha só que diva que eu voltei hoje pra live. Eu tô com dó de tirar, mas eu tenho que tirar a maquiagem depois, porque elas falaram que eu não posso dormir de maquiagem, que envelhece 7 dias. Mas, gente, só vá, porque pra mulher isso aqui é autoestima. Boa tarde, a paz. Eu acho que é a Carol, né, desse do Brinquedos, Carol Babiuk. Mulheres, só vão lá com as meninas da Mary Kay, lá a Laura da academia convidou a gente foi maravilhoso. Eu falo que toda mulher precisa se cuidar, precisa aprender a se maquiar, passar um rímel, coisa básica, batom, passar uma base, né? A gente se olhar no espelho, porque tem dia, gente, que eu tenho uma preguiça, mas a gente tem que se arrumar, porque muda a vibe. Eu falei, eu vou abrir live, né? Vou usar maquiagem. Boa tarde, Miriam. Paz do Senhor, Miriam. Já pegaram a Bíblia aí? Para a gente iniciar. Amém. Neemias 6, eu estava lendo aqui, né? Nem estudei hoje. Hoje eu falei, o Espírito Santo hoje vai ter que me guiar aqui, porque não consegui estudar, só li aqui por cima e vou na fé hoje. Vai na fé que Deus vai ajudando aqui, né? Que na última live, gente, eu não estava nem um pouco preparada também e foi top, hein? Deus é Deus, né? Deus é Deus. Deus e os seus mistérios. Vamos orar? Será que vai mais alguém entrar lá do grupo? A gente vai começando e as pessoas vão entrando, né? Mas também fica gravado. E depois a gente joga lá no YouTube, que depois é mais fácil de olhar lá. Então, o nosso tema hoje, da nossa live, é Não Desça do Muro. Não desça do muro. Amém? Esse é o nosso tema do capítulo 6.
E nossa frase profética de hoje é: estou realizando uma grande obra e não posso parar. Se alguém puder colocar aí nos comentários, amém? A frase profética: estou realizando uma grande obra e não posso parar. É o versículo chave que é de Neemias 6:3, que estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Que nós vamos ler aqui em Neemias. Nós vamos começar a estudar. Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, entramos agora, Senhor, em Tua presença, nesse estudo bíblico, ó Pai, online, que através dessa live, pessoas sejam tocadas através da Sua palavra, pelo Teu Espírito, que os anjos agora, Senhor, possam estar, Senhor, ali ao lado dessas pessoas para que os proteja e nos direcione também, e que o Teu Espírito Santo toque os corações através dessa palavra de hoje, desse ensinamento. E a partir de agora, Senhor, não sou mais eu, Senhor, aqui, e sim o Teu Espírito Santo nos guiando nesse estudo. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria do céu, Pai, para entender o que Tua palavra quer nos transmitir hoje, nos passar hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Amém. Isso, colocaram para mim a frase aí. Introdução para nossa live, então, é Neemias 6, ele vai nos ensinar que quando o inimigo ele percebe que não conseguiu parar você pela zombaria, lembra que nós vimos, né? Pela zombaria, pelo medo ou pelo cansaço, ele tenta uma nova estratégia de distração. Amém? A paz, Dani. E o muro já estava quase pronto. Faltavam apenas as portas. Era justamente nessa reta final que os inimigos tentaram tirar Neemias do lugar da construção. Olha só. E isso também acontece conosco. Muitas vezes, quando estamos perto de concluir algo que Deus começou, aparecem convites de confusão, acusação, medo, para nos fazer o quê? Abandonar a nossa posição. E hoje, a nossa frase também de impacto é: nem toda oportunidade é direção de Deus. Algumas são apenas distrações disfarçadas. Nós vamos ver no capítulo aqui de Neemias, para você ver como que Neemias ele foi tentado a ser distraído. Amém? E nesse contexto que nós vamos ver aqui do capítulo, o Sanbalat, Tobias e Gesem já haviam tentado, né, zombar, ameaçar. A paz do Senhor aí, quem está entrando, a Cássia, Carol, Taninha, eba. Sanbalat, Tobias, né, como eu estava falando, eles tentaram zombar, ameaçar, provocar medo e desanimar o povo. E como nada disso funcionou, agora eles tentam tirar Neemias de Jerusalém. E o problema não era apenas o encontro. O objetivo era o quê? Afastá-lo da obra para prejudicá-lo. Amém? Ali no Neemias do 6, do 1 ao 2, nós vamos ver. O inimigo ele tenta tirar Neemias do lugar. Vamos começar lá, ó. Que quando Sanbalat, Tobias e Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no lugar, Sanbalat e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono. Na verdade, o que eles queriam era fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Amém? Vamos ler até aqui. Os inimigos mandam dizer: venha,
vamos nos encontrar. À primeira vista, parecia um convite diplomático, né? Mas Neemias, ele percebeu que eles queriam lhe fazer mal. Olha só, e nem todo convite precisa ser aceito. Neemias, ele, com o discernimento dele, ele já percebeu. E existe conversas, o que esse trecho que quer nos ensinar? Que existe conversas, ambientes, relacionamentos, né? Amém? Que tem aparências de paz, mas carregam o quê? A intenção de afastar você do propósito. Ah, mas aquele lugar é tranquilo, é só gente boa. Aí você chega lá naquele ambiente, pessoas falando palavrão, pessoas que não estão com o mesmo propósito, não têm a mesma visão, pessoas às vezes que fazem coisas que desagradam a Deus. Você, quando você está na presença de Deus, você já tem discernimento o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então tem certos lugares que a gente tem que saber dizer não. Nem todo convite precisa ser aceito. Ah, mas eu vou desagradar fulano. E daí? E o principal que você não pode desagradar é Deus. Agora, pessoas, não se preocupe. Eu já cansei de pensar assim, ai, fulano vai ficar bravo comigo. Hoje eu não sofro mais por isso. Já sofri muito. Hoje eu não sofro mais. O que você não pode desagradar é Deus. Então, nem todo convite precisa ser aceito. Principalmente quando você está tentando reconstruir os seus muros através da palavra de Deus, um relacionamento certo com Deus. Discernimento é entender que nem toda porta aberta foi aberta por Deus. Você precisa entender isso, ter esse discernimento espiritual. E hoje, o que tem tentado tirar você do lugar de onde Deus colocou? Deus te colocou num lugar, Deus te colocou num propósito, te colocou, como que posso dizer para você, num caminho, mas você ainda tem tentado, coisas têm tentado tirar você disso. E hoje eu quero que você pare e pense, o que ainda tem tentado te tirar do lugar onde Deus te colocou? A caminhada com Deus, ela nos leva a muitas reflexões, principalmente de relacionamentos e amizades. Amém? E Neemias, ele responde, estou fazendo uma grande obra. Essa é uma frase central do capítulo, né? Neemias, ele não diz que não vai descer porque está ocupado com qualquer coisa. Não, ele entende o valor daquilo que está construindo. Amém? E quando você não entende a grandeza do propósito, qualquer distração parece importante. Qualquer coisinha vai te distrair. E Neemias sabia que descer significaria interromper a obra. Amém? Tá dando para entender? Quem conhece o valor da missão não vai trocar o propósito por distração. Olha só. Aleluia. Estou fazendo uma grande obra e não vou descer. A pressão foi repetida 4 vezes. Nós vamos ver ali, ó. 4 vezes eles ficaram o mesmo pedido. 4 vezes eles ficaram o mesmo pedido. Mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Amém? Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia à mão uma carta aberta. E nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Jesse também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Amém? Eles enviaram a mesma mensagem 4 vezes. Neemias respondeu da mesma forma.
O inimigo, ele insiste quando percebe que alguma pressão pode cansar você. Neemias não mudou de resposta só porque o convite foi repetido. Amém? A insistência da pressão não significa que você deve mudar a sua convicção. Aprender a dizer não, sem se sentir culpada. É difícil, lógico que é difícil. Nem sempre maturidade é fazer mal, é fazer mais. Às vezes é recusar o que roubaria sua atenção. Amém? Pega esse trecho aqui. E quando você não entender, muitas vezes, não conseguir dizer não, você se lembre de Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Às vezes uma distração, um convite, algo que alguém quer tirar o seu foco da onde você está seguindo, vai parar a sua obra com Deus, vai parar o que você está começando com Deus. É isso que hoje esse capítulo quer te ensinar. E surge uma falsa acusação pública. Ali em Neemias, nós vamos ler do 5 ao 7 que nós vimos aqui, ó. A falsa acusação pública. Que na quinta tentativa, Sanbalat envia uma carta aberta, acusando Neemias, que é essa carta que nós lemos aqui, do 6, que entre os gentios se ouviu uma carta aberta acusando Neemias de querer se tornar o rei e de estar planejando uma rebelião. A carta aberta tinha a intenção de espalhar acusação e provocar medo. E quando não conseguem parar a obra, algumas pessoas tentam atacar a sua intenção. Olha só. Elas não criticam apenas o que você vai fazer, o que você faz. Elas tentam dizer que sabem por que você faz. Amém? Peraí, gente, desculpa. Hoje o nariz está ruim. E nisso, quem não consegue impedir a obra pode tentar manchar a motivação de quem está construindo. Gente, que palavra! Que palavra de ensinamento para nós. Neemias, ele não entra em desespero. Neemias, ele responde. Nós vamos ver ali, ó. Mandei dizer, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar, eles diziam. As mãos deles largaram a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias, ele não entra em desespero. Neemias, ele vai lá o quê? Fala para Deus. Pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos agora. Nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo, né? Ele não faz um longo discurso. Ele não abandona o muro para provar a sua inocência. Amém? Nem toda mentira, ela precisa de uma longa defesa. Há momentos que continuar a obra, continuar o seu propósito, será a melhor resposta. Às vezes alguém está te acusando, é isso que nós estamos tentando entender aqui hoje. Alguém está fazendo acusações, falando a respeito de você muitas vezes. Ai, agora fulano é isso. Ai, agora ciclano é aquilo. Agora ela não faz mais aquilo. Ai, agora ela mudou. A melhor resposta para isso é você continuar. Você não parar. A sua fidelidade, ela vai falar mais alto do que qualquer acusação. Não tem coisas que às vezes as pessoas falam da gente, às vezes a gente quer tentar ir lá arrumar? Melhor não falar, fica quieta. A tua vida e a tua fidelidade com Deus, ela fala muito mais alto do que qualquer acusação, bochecho, crítica que a pessoa vem falar e comentar. Continua. Lembra de Neemias, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Se você está agradando a Deus, continue. Está agradando a Deus?
continue. Não tá, você sabe o que é de agrado e o que não é. Você sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Cuidado com as distrações, hoje isso está nos ensinando. E Neemias, ele percebe o objetivo. Amém. Okay? Estou sofrendo muito com isso no meu trabalho. Olha lá, ó. Tem sempre algum lugar que a gente tem que, né, nos posicionar e sempre algum lugar a gente vai sofrer. Mas pega essa palavra. Neemias percebe o objetivo, enfraquecer as mãos. Eles diziam, as mãos deles vão enfraquecer e a obra não será concluída. Agora, e então Neemias ele ora, né? Neemias ele ora ali, nós vimos ali no 9. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Continua, Vi, não para. Você está realizando uma grande obra e não pode parar. Se está sofrendo é porque tem propósito. Continue, não pare. E o alvo da oposição para enfraquecer as mãos de quem trabalhava. A batalha era emocional e espiritual. Medo, desânimo e perda de força. Neemias não ora apenas para o inimigo desaparecer. Ele ora para receber força. Amém? Às vezes a gente até ora errado, né? Ai, Senhor, tira da minha frente tal coisa, tira isso, tira aquilo. Mas Neemias, ele ora o quê? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele ora pedindo força para receber força. Você tem orado para receber força, Deus? Peça força. Às vezes Deus ele não remove a pressão imediatamente, mas ele fortalece as suas mãos para você continuar. E eu vejo o quanto Deus nos fortalece, porque se não for Ele, a gente para. Eu falo para Deus, Senhor, se não for o Senhor, eu já tinha desistido. É muita pressão de muita gente para todo lado. Mas é por Deus que eu estou ainda no propósito de cuidar de pessoas, de estar envolvido com agora parte espiritual, porque antes eu cuidava só do corpo, agora estou cuidando de almas. Agora entrou corpo, mente, espírito, os três juntos, né? E Deus colocou essa missão na minha vida agora. Eu antes só cuidava da parte por fora, né? Agora Deus falando, agora você vai cuidar da alma dessas mulheres. Você vai cuidar. Mas isso gera uma pressão. A gente tem vontade de desistir todos os dias. E é através dos testemunhos que eu não desisto. Porque a gente tem opressão, tem pressão todos os dias, sim. E o Senhor fortalece minhas mãos para que eu não abandone a obra. Você declare aí hoje, Senhor, fortalece as minhas mãos para que eu não abandone a obra. Amém? Vamos continuar. E surge uma falsa profecia. Neemias, deixa eu só arrumar aqui que eu empurrei sem querer. Não vamos desistir disso aí, Miriam. Nós vamos continuar. E surge uma falsa profecia. Neemias, do 6, do 10 ao 13 agora. Ó. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, meu Deus, que nome, né? É esse nome aqui, que estava impedido de sair de casa, ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo, vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você de noite. Eles viram matar você. Olha só. Amém. Porém eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto, o subornaram para me amedrontar e para que, fazendo isto, eu viesse a pecar para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Marca aí esse 12, olha só.
Seamias tentou convencer, olha só ali, ó, no 10, tentou convencer Neemias a se esconder dentro do templo, porque supostamente tentariam matá-lo. Parecia o quê? Um conselho espiritual, não parecia? Mas era uma armadilha. Gente, como pode a palavra ser tão certa nos dias de hoje? Parecia um conselho espiritual, mas era uma armadilha. Se alguém vem falar para você, venha, vamos se esconder ali porque alguém está tentando te matar, você vai, né? Se você não tiver um discernimento espiritual. E o objetivo era o quê? Fazê-lo agir com medo, levá-lo ao pecado, olha só, e manchar sua reputação. Olha só, olha como a gente tem que tomar cuidado com as pessoas ao nosso redor. Cuidado com aquelas pessoas que querem tentar te proteger. Não existe pessoas tentar te proteger. Quem te protege é Deus. Quem te protege é Deus, é o que não dorme. O teu pai é o teu protetor. Não ache que alguém vai vir, eu vou te proteger aqui, vou te ajudar. Aí daqui a pouco você cai numa armadilha. Quando você vê, você foi, meu Deus. Gente, já caí, viu? Já caiu. Nossa, tô lembrando aqui agora, lendo essa palavra, meu Deus. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Nem toda palavra que usa o nome de Deus vem de Deus. Misericórdia. É isso mesmo. Tem gente que usa o nome de Deus, mas nem toda palavra vem de Deus. Por isso, gente, nós temos que estar em espírito o tempo todo. Precisamos julgar toda a direção pela palavra, pelo caráter de Deus. A gente tem que prestar atenção nisso. E pelo discernimento espiritual. Meu Deus, né? Hoje está ministrando eu que também, tá? Porque eu acabei não estudando antes, ó. Eu tô chocada aqui. O engano mais perigoso nem sempre vem com aparência de mal. E muitas vezes vem com linguagem espiritual. Mas é verdade, meu irmão, isso é verdade. Sangue do Cordeiro. Neemias, ele pergunta, um homem como eu fugiria? Vamos lá, né? Ele pergunta no 11. Um homem como eu fugiria ali, ó. Você acha que um homem como eu fugiria? Neemias não está sendo arrogante. Ele está lembrando a sua identidade e responsabilidade. Ele entende que fugir produziria medo no povo. Ele entende que aquilo ali ia dar medo no povo, mas há momentos em que você precisa se lembrar de quem Deus chamou você para ser. Aleluia. Quem Deus te chamou para ser. É isso que essa palavra hoje está te ensinando, esse versículo. Uma mulher como você fugiria, e há momentos em que você precisa se lembrar de quem Deus chamou você para ser. O medo tenta fazer você agir abaixo da identidade que recebeu. E quem se esquece da sua identidade facilmente abandona sua posição. Amém? Essa parte de identidade, tem pessoas que não sabem nem quem elas são mais. Por isso que fala que quando você sabe quem Deus chamou você para ser, você tem uma identidade em Cristo. Primeira coisa que Deus, quando você vem para Cristo, Ele te mostra a sua identidade. Quem você é. Porque tem pessoas que perdem identidade quando elas estão perdidas, estão com a alma, né, abatida, tá ali vivendo uma vida triste, uma vida angustiada, a pessoa ela perde a sua identidade, ela não sabe nem quem ela é. Você já conversou? Eu já conversei com mulheres e falei, eu não sei nem quem eu sou mais. Eu não sei nem quem eu sou, eu não sei nem quem eu faço, eu não sei nem me olhar no espelho, eu perdi minha identidade. Então, você que tem a identidade, você sabe que Deus te chamou para ser,
O medo tentar você fazer agir abaixo da identidade que você recebeu. Então, quem tem isso, facilmente vai abandonar a posição. Amém? E Neemias, ele reconhece a armadilha. Quando você tem a identidade em Cristo, você reconhece quando é a armadilha, né? Que alguém pode estar colocando na tua vida. Neemias, ele reconhece, ali do 12 ao 14. Então percebi que não era de Deus quem o tinha enviado, mas quem ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Amém. Amém? Grifa aqui, ó. Então percebi que não era de Deus quem tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim. Ele percebeu que Semaías não havia sido enviado por Deus e que Tobias e Sambalate o haviam contratado. O discernimento livrou Neemias de um erro grave. Olha só. Não basta ter coragem, é preciso ter discernimento. Tá pedindo discernimento? Por isso que eu sempre peço discernimento para Deus. Sempre. Sabedoria. Eu falo para Deus, boto uma sabedoria do céu, Senhor. Sabedoria do céu, discernimento espiritual, todos os dias. Porque o discernimento livra a gente de erros graves. Graves. Não basta ter coragem, a gente tem que ter discernimento espiritual. Precisa pedir todos os dias. Coragem sem discernimento pode nos colocar dentro da armadilha que deveríamos evitar. Amém? É que assim, gente, na igreja a gente tem que falar a palavra mais geral. É difícil fazer um estudo muito assim detalhado na igreja, porque nem todo mundo está pronto para escutar. Se vocês estão aqui, nós estamos em 12 pessoas. Pense bem. São pessoas que querem aprender a palavra, que querem mais de Deus. Aí que está a sede de Deus. Na igreja, a gente tem que ser o geral. Não dá para entrar. Nem todo mundo está pronto para escutar. Amém? Vocês precisam entender isso. Eu posso pregar essa palavra na igreja, mas tem pessoas que não vai nem entender e não vai, às vezes, nem aceitar. E tem pessoas que muitas vezes não vai conseguir entender a palavra. Então, assim, a igreja é algo que a gente tem que falar, assim, o geral. É igual na academia, um trabalho específico para mulheres, né? Um trabalho só para mulheres, um trabalho só para homens, só para crianças, entendeu? Então, quando você quer algo a mais, por isso que por isso que a gente tem que ter relacionamento e intimidade com Deus. Porque aí você vai aprendendo mais. Porque dentro da igreja eu sei que é difícil. Eu comecei a ter intimidade e relacionamento com Deus porque eu fui buscando a palavra. E é isso que Deus quer de nós, que nós buscamos a palavra e esse relacionamento. Amém? Então, assim, na igreja a gente não consegue. Infelizmente, a gente não consegue mesmo. A gente tem os cultos de estudo, de oração, mas a gente tem que ser geral, porque ali tá geral, né? E agora aqui na live só tá pessoas que querem mesmo estudar cada capítulo. Tem pessoas que não vai querer estudar cada capítulo da Bíblia. E tá tudo bem. Cada um sabe dos seus muros, da sua reconstrução. A gente não pode obrigar todo mundo, né? A busca e a salvação, ela é individual, né? Então, por isso que eu falo, eu não vou parar o que Deus colocou no meu coração, amém? De ensinar através da internet e ensinar as mulheres lá no estúdio, através dos eventos que eu faço. Que quando eu dou a palavra nos eventos que eu faço, eu dou uma palavra direcionada às mulheres, amém? Então é isso que eu falo, eu estou num propósito e eu não vou parar. E essa palavra me animou hoje, mais ainda. Estou numa grande obra e não posso parar. Amém? Parece que está escurecendo aqui. Ih, tá falhando a minha luzinha? Pode falhar. O muro foi concluído em 52 dias. Vamos continuar lá no 15. A reconstrução da muralha foi terminada
aos 25 dias do mês de Elu e 52 dias, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, e todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados deles, porque eram genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam as suas boas ações na minha presença, e levaram a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Amém? Apesar das críticas, ameaças, conspirações e falsos profetas, o muro foi concluído. Apesar de tudo isso, o muro foi concluído. Amém? 52 dias mostram que aquilo que parecia impossível foi realizado com a ajuda de Deus e o trabalho do povo. Amém? E a oposição não anulou a promessa. A oposição não vai anular a promessa que Deus tem na tua vida, que Deus tem na nossa vida. A pressão não impediu a conclusão. Às vezes a gente fica, meu Deus, o Senhor prometeu isso para mim, mas parece que não está indo. Vai. Porque nada anula o que Deus prometeu para o teu filho. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E isso eu falo, por isso que eu falo para vocês, escrevam. Quando Deus colocar no coração e falar com vocês, escrevam, porque Ele cumpre. Eu amo escrever tudo que eu recebo de Deus, amo. Depois eu leio, eu choro, Senhor, o Senhor realizou, o Senhor falou, e aqui, mas eu lembro que eu sofri, tem dias que eu escrevo assim, ai Senhor, hoje não tô legal, não tô bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí no outro dia eu escrevo, ai Senhor, obrigado, hoje eu tô tão feliz. É assim, o dia mal vem, mas o dia bom também vem. Mas a gente tem que aprender a enfrentar o dia mal. Que jeito nós enfrentamos esse dia mal? E a oposição não vai anular a nossa promessa. A pressão não vai impedir a conclusão. E quando Deus sustenta a obra, a oposição pode atrasar emoções, mas não cancela o propósito. Amém? Entenderam? A oposição ela pode até atrasar as emoções, mas não cancela o propósito. Não cancela. Os inimigos, eles reconheceram que Deus havia feito a obra. Os inimigos reconheceram que Deus havia... Olha só, os inimigos, Neemias 6-16 lá, ó. Os inimigos. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus. Grifa para você não esquecer. Para você não esquecer essa parte, eu nem grifei e vou grifar aqui, ó. Para você não esquecer, ô caneta. Gente, minha caneta não quer pegar. Tem que grifar essa parte. Aqui, ó, do nosso Deus que fizeram esta obra. Porque reconheceram que foi Deus. Amém? Aquilo que Deus concluiu. Quando os inimigos souberam que o muro estava concluído, ficaram com medo e reconheceram que a obra havia sido realizada com a ajuda de Deus. Reconheceram. Aquilo que Deus concluiu em sua vida será um testemunho até para quem duvidou. E é aquela coisa, a tua fidelidade vai falar, as suas atitudes vão mostrar. Vai ser um testemunho para quem duvidou de você um dia, para quem um dia falou de você. A pessoa vai falar, meu Deus, o que houve com aquela pessoa? A tua fidelidade, né? A tua fidelidade vai deixar as pessoas, ó, de queixo caído. Neemias não precisou convencer ninguém.
A obra pronta falou por ele. A obra que Deus faz na sua vida vai falar. Não precisa você convencer, não precisa você criticar, falar, tentar debater, você não precisa fazer nada. Você só precisa continuar, fazer igual Neemias, orar, ter discernimento espiritual, que a obra pronta vai falar por si só. Amém? O inimigo nosso, no fundo, sabe de tudo. Filha, é bem isso. São tantos inimigos, né? Não é pessoas, né? Inimigos internos, mentais. Tem também pessoas, lógico que tem. Os principados e potestades. É isso. Inimigo é geral, né? É muitas coisinhas. Nós temos muitas lutas internas, né? Nós temos que vencer essas lutas internas de mente, de alma. Que a nossa alma, ela sempre vai querer pecar. Mas se você está com o seu espírito cheio, seu espírito vai falar em primeiro. Você vai falar, seu Espírito Santo vai falar assim, não é legal você fazer isso. Não é do meu agrado. Agora, se você tiver com a sua alma o tempo todo ali em primeiro, você vai errar. Por isso que, né, nós temos que orar, manter o espírito ativo com a palavra. O que aumenta o Espírito Santo? O que o Espírito Santo tem sede? Da palavra. De jejuar, de orar. É isso. Você precisa estar o tempo todo com o espírito cheio. O Espírito Santo é uma pessoa, precisa estar ali, Ele quer palavra de Deus. Quando você não escuta uma palavra, você não sai, meu Deus, né? Agora fique uns dias sem escutar a palavra de Deus para ver o que acontece com você. Fique uns dias para você ver. Pronto. Começa a alminha suar. Não. Ai, não dá nada, é só hoje. Não, é só hoje aqui, não dá nada. Ninguém tá vendo. Mas Deus vê. Cuidado com ninguém tá vendo, mas Deus vê. Amém? Não desperdice tempo tentando provar que Deus está com você. Não desperdice. Continue construindo. E a conclusão dará testemunho. A tua vida dará testemunho. Continue construindo. Um tijolinho por vez. Tobias ainda tinha influência dentro do povo, que mostra ali do 17 ao 19, que mesmo com o muro concluído, Tobias ele continuava se comunicando com pessoas de Judá. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias. As cartas de Tobias vinham para eles. E isso mostra o quê? Isso mostra que nem toda batalha termina no momento em que uma etapa é concluída. O muro foi terminado, amém? Mas mostra que nem toda batalha ela vai terminar, só porque concluiu. Você pode vencer uma fase e ainda precisar manter o quê? A vigilância. O que mostra que Neemias, né, estava lá firme, terminaram os muros. Beleza, ele venceu, ele conseguiu, né? Mas ele precisa o quê? Manter o quê? Vigilância. Muro pronto não significa fim da vigilância. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente recebe a vitória de Deus e esquece de vigiar. Vigia, a palavra de Deus fala, orar sem cessar, vigiar. Amém? Conquista não é licença para relaxar. Cuidado para não relaxar. É motivo para continuar vigilante. Amém? Olha que palavra hoje, que estudo, para que você tenha discernimento, sabedoria e lembrar que quando você conquistar, você não pode relaxar. Amém? É o motivo de você continuar vigilante debaixo da palavra de Deus. Manter firme com o Senhor até que Ele venha. Amém? E as 4 grandes lições de Neemias, está acabando, gente. As lições de hoje foi, não desça por causa de distrações. Não desça do muro. Nem tudo merece sua atenção. Nem tudo. Não troque o seu propósito por distração. Declare hoje, não trocarei o propósito por distração. Não pare por causa de falsas acusações.
Não pare. Deus conhece as suas intenções. A mentira não interromperá o que Deus me mandou construir. Terceira lição, não aceite toda palavra como direção de Deus. Discernimento é essencial. Eu ouvirei a voz de Deus acima das vozes do medo. Amém? Eu ouvirei a voz de Deus acima das vozes do medo. E o último, continue até concluir. O muro foi terminado. A obra que Deus começou em mim não ficará pela metade. Amém? Glória a Deus, que palavra poderosa. Estou gostando muito de estudar Neemias, nunca tinha estudado assim. Estou amando e vou maratonar a Bíblia com vocês esse ano até o ano que vem, porque olha, quanto ensinamento, como é gostoso. Eu não quero ficar naquele texto lá que o povo vai perecer por falta de conhecimento, né? Não, nós não vamos perecer por falta de conhecimento, nós vamos estudar a palavra. Não troque o teu propósito. A obra que Deus começou na tua vida, ela não vai ficar pela metade. Amém? Deus, ele é fiel para cumprir. Continue, se apegue. E vamos finalizar. Vamos colocar aí, eu não vou descer do muro. Eu não vou descer do muro. Amém? Não tem aquela frase que, fica em cima do muro. Né? Tem pessoas que ficam em cima do muro. Mas é que o nosso muro aqui, né, é outro entendimento, né? Estou realizando uma grande obra e não posso parar. Amém? Em Neemias 7 nós vamos estudar terça-feira. Vou fazer terça-feira. E quero ver se eu faço terça-noite também. Eu quero terminar, gente, esse estudo de Neemias até o final do mês, em nome de Jesus. Porque estamos com outros planos para agosto. Amém? E o tema de Neemias 7 é: depois dos muros, Deus organiza e protege a cidade. Olha só. Que depois dos muros construídos, Deus organiza. Deus vai organizar tudo e proteger a cidade. Vai ser bom também. Depois eu vou dar uma lida aqui, eu não li ainda, não vou mentir, né? Não posso negar. Mas eu sempre dou uma lida antes de vir aqui. Ó, Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Meu Deus, é cumprido o 7, gente. O 7 vai até 69 versículos. Socorro! Prepare então, 5 horas da manhã, vai dar tempo? Meu Deus, agora que eu vi. Bom, eu vou ver aqui. Aí dependendo, a gente tem que fazer em 2 vezes. Ô, glória. Porque 5 horas da manhã, não consigo ficar até as 6 normalmente. 6 e pouco, vai dar mais de 1 hora de estudo, hein? É bastante. Agora que eu vi. Ó o capítulo 7 aí, ó. Veja aí. 69. Não é 69, não. Gente, o capítulo 7 vai até o 73. Viu? Viu como a gente não sabe da Bíblia? Eu nunca parei para olhar. Sangue do Cordeiro, 73 versículos. Bom, vamos ver o que Deus vai fazer, né? Brasil. Ai, mas é bom, né? Estudar a palavra. Ai, eu fico louca de feliz depois que eu saio da live. 73 versículos, gente. Socorro. Senhor. Depois dos muros, Deus organiza e protege a cidade. Senhor, que o Senhor vai falar para nós. Tô até com medo. Prepara o chicote, porque Deus vai falar. Socorro. O chicote vai descer em nós, eu acho. Deus não apenas reconstrói, ele também estabelece ordem, identidade e proteção. Socorro. Amém? Eu fico louca de boa depois que eu faço a live, porque o Espírito Santo fica ali, ó, ativo. Eu amo fazer aquele
quinta, né, que nós fizemos, quinta-feira, gente, eu mandei mensagem pra Miri, falei, Miri, não vou fazer a live, e ela que me encorajou a fazer, eu ia desmarcar, gente. Tava ruim quinta-feira. Mas daí depois eu fiquei tão feliz, daí no outro dia acordei cedo, fui correr, de tão feliz que eu fiquei. É isso, Deus é nossa força. Você tá desanimado, você vem aqui, abre a Bíblia e pronto. Acabou, ora. Não adianta mesmo, a gente tem que enfrentar o dia ruim mesmo, né? E é isso, mulherada. E é isso. Até terça, então, em nome de Jesus. Que amanhã nós vamos descansar, temos culto, temos corrida amanhã. E terça-feira estamos aí. Amém? Vocês gostaram hoje? Deus abençoe muito a vida de vocês. Vou deixar salvo aqui. E depois eu jogo lá no YouTube e boto no grupo, se alguém quiser assistir na TV. Fica melhor, às vezes, para estudar. Deus abençoe. Até. Sim, você está sendo um instrumento. E uma glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar. Estamos realizando uma grande obra e não podemos parar. Não vamos parar. Muito bom, né? E viu, eu falo pra você, a gente tem que vir na fé mesmo, né? Porque eu falei, Deus, eu só li por cima, eu nem parei pra... Ai, Senhor, eu orei aqui antes de entrar, gente, tava o Espírito Santo, me guia, me guia, me guia, me guia. Sem o Senhor não dá. E eu fico toda live, mas é que quando a gente dá uma estudadinha, a gente fica um pouquinho mais assim, né? Mais, como que diz, mais segura, né? Hoje eu tava assim, ó, vai na fé, vai lendo aí, vai na fé. Amém? Amém, a paz, Ana, Deus abençoe também. Renatinha, saudade de você, Renatinha. Amém? E essa semana eu vou postar a novidade lá no grupo, fiquem atentos. Que nós vamos juntas, em nome de Jesus. Tchau, gente, vou desligar aqui. Eu tô linda hoje, né? Vou ter que tirar. Calma aí que eu vou desligar certo, que senão eu desligo errado. Volta pra academia, Renata. Super amada, pega a Renata aí, ó.